para comentar os jornais é nosso convidado Gabriel Mita Ribeiro, é investigador na área dos estudos africanos e do ensino e lançou recentemente Estrada de Beirute, a sua primeira obra de ficção. Muito bom dia. Mais à frente já vamos falar um pouco sobre esta obra, esta saga familiar moçambicana, mas primeiro comecemos sobre os títulos. O que é que lhe despertou a atenção neste domingo? Bom dia. Obrigado pelo convite à SIC. A primeira notícia que me despertou a atenção é do Correio da Manhã, da página 31, e tem a ver com a tentativa de homicídio de uma responsável política alemã. A ver se eu chego está aqui. Há política de refugiados, não é? Exato. Tem a ver com a questão dos refugiados. Isto é uma notícia significativa a vários aspectos. Tem a ver com a questão dos refugiados, tem a ver com a xenofobia, e podemos até fazer uma ponte para o racismo. Mas esta notícia é interessante porque o título chama a atenção para os motivos xenófobos que levaram a esta tentativa de homicídio. E nós, quando falamos de xenofobia, normalmente associamos a fenómenos coletivos. Portanto, não um indivíduo contra um outro indivíduo, mas coletivos. E as sociedades europeias, apesar de manterem este tipo de problemas, têm tido nas últimas décadas uma transformação significativa. Normalmente, quando nós temos situações que envolvem estigmas raciais, sexuais, por aí fora, as próprias sociedades geram revoltas contra o estigma. E este caso é curioso. Eu chamo a atenção pela dificuldade que nós temos em classificar este tipo de fenómenos. Nós dizemos a palavra xenofobia, mas aqui, o que aqui está é um caso individual. Um indivíduo contra uma outra pessoa. E vemos que os casos coletivos estão a acontecer. Isto não desculpa o que se passa na Europa, mas estão a acontecer em grande força, sobretudo fora da Europa. Xenofobia nós podemos identificar, por exemplo, na África do Sul, tivemos notícias há pouco tempo, por exemplo, no Zimbábue, ou nos países árabes, e até faz a ponto para a segunda notícia que eu escolhi. Agora, outra questão, quando nós falamos de xenofobia, para saber os conceitos, como é que nós usamos os conceitos, o que nós aqui temos é um alemão que agride uma alemã. Por discordar que ela apoie a entrada dos refugiados sírios. Exatamente, há o fundo de xenofobia, mas é uma questão entre alemães. Xenofobia propriamente dita implicava uma outra dimensão. Por exemplo, se este indivíduo tivesse agredido um sírio, um árabe, por aí fora, portanto, o conceito pode ser usado, mas nós é preciso balizá-lo. E outro aspecto interessante é a forma como nós usamos a palavra racismo. O racismo é um fenómeno que era típico do século XX e nós já estamos no século XXI, mas não temos outra palavra. Era do tempo do nazismo, que entretanto passou, da discriminação racial formal nos Estados Unidos, que entretanto também passou, do tempo da Guerra Fria que passou, do tempo do apartheid, do tempo da colonização. E nós hoje usamos esse conceito de racismo porque não temos outro. É mais ou menos como ter-se continuado a designar de escravatura ao racismo que sucedeu à escravatura. Eles tinham uma mesma base, mas são fenómenos distintos. E depois nós vemos que, e chama a atenção, podemos até, entretanto, passar para a segunda notícia, que tem a ver também com os cristãos que são perseguidos no Médio Oriente. Exatamente, com os cristãos que são perseguidos no Médio Oriente. Aqui já não será tanto xenofobia, mais intolerância religiosa. Intolerância, incapacidade de gerir minorias, neste caso religiosas, e mais uma vez, como eu estava a referir, são fenómenos que estão a acontecer fora das sociedades ocidentais. Isto é interessante, é importante que se debatam estes temas nas sociedades ocidentais, mas para nós termos uma relação mais ajustada com o que o mundo é hoje, é preciso perceber que é fora do mundo ocidental que estes problemas atingem dimensões mais preocupantes. Nós temos nesta notícia uma série de países que praticam a intolerância religiosa, que estão a fazer desaparecer as comunidades cristãs do Médio Oriente. Portanto, isto é uma situação com uma dimensão significativa e tem que ser discutida neste sentido. A intolerância fora do mundo ocidental. E existem causas para esta intolerância? Existem causas que têm a ver com a forma como as sociedades gerem a memória, com a forma como gerem o passado, a nossa incapacidade até muitas vezes de regressarmos ao debate sobre a questão colonial,
tudo isto foi passando depressa nas sociedades, tudo isto foi muito focalizado no Ocidente e nós não conseguimos depois mudar o nosso chip de conhecimento para perceber que é fora do Ocidente que este tipo de problemas são significativos. Nós podemos falar aqui das questões religiosas, mas outras questões étnicas, ou no caso das sociedades africanas, como por exemplo na Tanzânia, a perseguição aos albinos. Portanto, é uma mesma categoria de fenómenos extremamente graves que estão a acontecer fora do mundo ocidental e eu achei significativo, por exemplo, nesta notícia que refere que 23 países limitam a liberdade religiosa. E não serão países ocidentais, é fora do Ocidente. Portanto, nós percebemos que o mundo não é o nosso umbigo, o mundo não é a Europa, o mundo é muito mais do que a Europa e fora da Europa nós temos que olhar com olhos de ver para este tipo de intolerância racial, religiosa, por aí fora. Fora da Europa, foi também uma notícia que destacou no Diário de Notícias, que é uma entrevista ao embaixador de Portugal em Moçambique. O que é que lhe chamou a atenção das palavras do embaixador português? Por várias razões. Uma, porque sou moçambicano, natural de Moçambique. Outra, porque conheço pessoalmente o embaixador José Augusto Duarte e sei que ele está a fazer um trabalho interessante em Moçambique. Mas eu não li com detalhe a notícia nestes minutos, segui os títulos, as referências principais que são feitas na notícia. Tem uma citação que diz ele que o regresso de Afonso de Dhlakama veio criar expectativas de diálogo político. De que forma? De que forma? Essa é uma das dimensões desta entrevista. Ele fala no crescimento económico, destaca, mas depois remete para uma segunda dimensão do problema, que é o problema político. A tensão que existe entre a Frelimo e a Renamo, entre o Dhlakama e o atual presidente Filipe Nyusi, mas vem do anterior presidente. Portanto, nós sabemos que tem havido uma tensão quase a degenerar num novo conflito armado em Moçambique. Mas, apesar de tudo, a imagem que o embaixador José Augusto Duarte dá é da possibilidade da tensão não passar de tensão, não degenerar em conflito, precisamente pelo regresso do Afonso Dhlakama à cidade da Beira. Agora, e em Moçambique, passando também ao seu livro, que é no fundo aquilo que trouxe cá, a Estrada de Beirute, esta é uma saga familiar que se passa em Moçambique e é a viagem de um português. Ao longo desta viagem, o que é que o português se vai confrontando, o que é que ele vai descobrindo? Pronto, é uma saga familiar moçambicana, mas que dá à ideia de família uma dimensão pluricontinental, digamos assim. O personagem principal é um jovem que sente-se até uma fase da vida genuinamente português. Mas depois descobre que ele é muito mais do que isso. Então começa a fazer investigações para perceber quem ele é, e o romance acaba por jogar constantemente com Portugal, a Europa, Moçambique, África, o Índico e também incluindo uma componente árabe. E ele percebe que tem inúmeras filiações ao mundo, isto é mais ou menos como se faz um português no século XXI. E a história acaba por recontar, ou contar de uma maneira diferente, a história do Império Colonial Português. Como é que essa história gerou gente diferente. Agora, este romance tem um aspecto significativo. Nós vivemos tutelados por uma espécie de casta intelectual. Quando eu refiro à casta, esta expressão casta intelectual, eu estou a referir-me essencialmente a académicos e a escritores, a ficcionistas, que durante estas últimas décadas há componentes da sociedade portuguesa e das sociedades africanas ligadas à questão colonial que têm sido simplesmente silenciadas, mais ou menos julgadas para o caixote do lixo. E este romance procura trazer para a luz do dia identidades, pessoas que têm sido passadas para o lado nesta questão da história. Dignificar identidades é um romance sobre identidades. E que também nos procura fazer com que olhemos um pouco para nós próprios, enquanto leitores? A nós próprios, enquanto leitores, enquanto pessoas, este é um desafio. Há coisas que nós temos que dizer. Eu nasci em Moçambique, mas eu espero que haja espaço público para dizer este tipo de coisas. Eu nasci em Moçambique, mas eu tenho grande orgulho de ter nascido num país colonizado e grande orgulho de ter nascido num país colonizado por Portugal. Eu considero os portugueses um dos povos mais importantes que neste momento existe na face da Terra, e é tempo das pessoas que pensam isso dizerem isso. Eu faço trabalho de campo em Moçambique desde 1997
Eu vim para Portugal em 1980, faço trabalho de campo desde 1997 e vou recolhendo histórias de vida em Moçambique, em que as pessoas falam da colonização entre dois extremos. O extremo negativo, a escravatura que o próprio sistema colonial corrigiu, o trabalho forçado, a violência arbitrária, a discriminação, tudo. Mas depois as pessoas sistematicamente dão o outro extremo. O outro extremo que é a introdução da cultura escrita, a maior revolução que está em curso em África, e se os europeus e os portugueses introduziram no século XX é porque ninguém introduziu antes. A introdução da ideia de Estado centralizado, fundado na lei, a introdução de uma nova cultura religiosa, a introdução da ideia de cidade por aí fora. As pessoas dão estes dois tipos de extremos. Mas quando isto passa no crivo intelectual, é sistematicamente suprimido o extremo positivo e sobressai apenas o extremo negativo. E eu estou a tentar trazer para a luz do dia o extremo positivo, porque isto é muito sério o que está a acontecer. Isto é, o que está a fazer é o desvio funcional depressivo das memórias. O Ricardo e eu, quando olhamos para o nosso passado, vemos o que havia de negativo, nós esquecemos, mas vemos também o que havia de positivo. Há uma espécie de indústria intelectual de depressão, uma indústria de aspectos negativos da colonização que depois cria povos depressivos, até paranoicos, cheios de ansiedades, que depois aquelas sociedades não funcionam e esses mesmos intelectuais que fazem isso depois acusam a África Gabriel, está mal. Vamos ter mesmo que terminar. Agradeço muito, mas fica aqui a sugestão de leitura. Gabriel Mita Ribeiro, Estrada de Beirute. Muito obrigado por ter estado connosco nesta entrevista de imprensa às 10 horas. Voltamos a atualizar as notícias quando forem 11 horas. Desejo-lhe muito bom dia.